ao Procedcast, um projeto realizado pela Proced Contabilidade, onde nós temos um espaço para falar sobre finanças, empreendedorismo e contabilidade. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como é importante para vocês, empresas, ter um planejamento tributário. E para falar sobre isso hoje, nós temos novamente aqui a Jucimara. Bem-vinda, Jucimara. Obrigada. Atualmente, nós temos como regimes tributários brasileiros o Simples Nacional, o lucro presumido, o lucro real. Qual que é a diferença entre eles? A diferença entre eles que as micro e pequenas empresas, né? Nós temos ali o MEI, que é dividido até 81 mil. Aí nós temos o ME e o EPP, que são os valores um pouquinho maior. Que são o ME são 360 mil e nós temos o EPP que vai até 4 milhões e 800. E aí nós temos as demais empresas, né, que são os lucros reais. E entre isso nós temos também o lucro presumido, que também é um regime tributário, mas hoje no Brasil o maior que ainda é aderido são os MEI, o ME e o EPP, que são as micro e pequenas empresas. Até por causa da carga tributária, que ela é menor, né? Então, basicamente, o que vai diferenciar essa empresa, ela é do Simples Nacional, ou do lucro presumido, ou do lucro real, é o faturamento da empresa? É o faturamento da empresa. Esse é determinante para você determinar qual é o regime da tua empresa. Mas muitas das vezes, eu sempre digo como contadora, que nem sempre só o Simples Nacional é benéfico para aquela empresa. Por isso que é de extrema importância que essa empresa ela seja assistida por um contador e sempre no final do ano se faça um estudo tributário. Hoje, a maioria das pessoas elas acham que o Simples Nacional, por se falar Simples Nacional, é um regime para pequenas e microempresas, né? Tem uma carga tributária menor. Tem uma carga menor, mas nem sempre isso acontece. Tem atividades que é onerosa muito no Simples Nacional. Então, assim, eu sempre antes de fazer, colocar a empresa em um regime, o correto é fazer um estudo tributário. Tanto na abertura dessa empresa, se fazer um estudo tributário, verificar se é benéfico o Simples Nacional ou se um lucro presumido ou um lucro real. Depende muito de cada empresa, da demanda de cada empresa, de cada atividade, porque tem atividade que realmente não compensa ficar no Simples Nacional. E até que momento compensa ficar no Simples Nacional? Então, na verdade, não é questão de momento, é questão de estudo tributário mesmo. Tem atividades, por exemplo, da área de saúde, que ela tem ali o fator R, que é determinante para a folha de pagamento. Tem algumas atividades da área de serviços, que a carga tributária a gente sabe que ela é muito alta no Simples Nacional. Então, realmente desse empresário sentar com o seu contador, tanto na abertura dessa empresa, em todo ano, no final do ano, fazer um estudo tributário para verificar se a carga tributária daquele momento compensa você continuar ou se você compensa você ir para um outro regime, né? E de preferência que isso seja feito sempre no final do ano, né? Porque ali no começo do ano é que a gente determina qual é o regime tributário da empresa, vai continuar determinante por o ano todo. Então, se você escolheu ficar no Simples, você vai ficar no Simples o ano todo. Se você optou por o lucro real ou lucro presumido, depende muito do recolhimento do DARF ali. Até o mês 12, você tem que definir, né, no imposto de renda, a primeira guia do imposto de renda, qual é o regime que você vai ficar, né? Se é o lucro real ou o lucro presumido. Mas tudo depende muito de um estudo tributário do contador, junto ao contador, analisar números para saber se realmente o Simples Nacional é bom ou é ruim naquele determinado momento. Às vezes, dependendo da atividade, realmente o Simples Nacional não é bom. São várias características, né, que a pessoa tem, o contador ele tem que observar sobre a empresa para poder saber se, de fato, ela deve permanecer no Simples Nacional ou não, né? Isso, são levados em consideração vários fatores. Um dos fatores é o faturamento, né? Outro fator é a carga tributária. E outro fator importante é a folha. Se esse empresário ele tem uma folha de pagamento maior, se ele tem uma folha de pagamento menor, ou se esse empresário
depende muito da atividade desse empresário também, né? Se é uma atividade de comércio ali, a carga tributária no Simples Nacional é menor, né? Se é na área da saúde, é um pouquinho maior. Tem outros fatores, que é o fator R, que é determinante. Então, são N fatores que a gente tem que analisar junto para dar realmente um laudo, né? Dar um parecer para o empresário seguir ele naquele ano. Mas eu sempre digo que é de extrema importância, sempre, que o empresário ele tem que estar em contato com o seu contador, pedindo essas análises para que você saiba se é bom ou não é ruim. E hoje nós temos vários benefícios aí também. O empresário tem que sentar com o seu contador e tem que saber se, para ele, o Simples Nacional é bom ou é ruim naquele momento. Uhum. E teriam mais benefícios em relação à empresa fazer esse estudo tributário, além realmente do fato de saber se está pagando mais imposto do que deveria? Tem vários estudos tributários que a gente faz para saber se a carga tributária daquela empresa é mais benéfica no Simples ou no lucro real ou em outros regimes tributários, ou nos demais. Por exemplo, o fator determinante é a atividade. Se eu tenho atividade de comércio e ela é bebidas, a gente sabe que muitas desses produtos já vêm recolhidos da indústria, né? Então, tira-se da base de cálculo todos esses impostos, tanto o ICMS, como o PIS, o COFINS, a gente segrega e retira da base de cálculo. Então, esse empresário ele vai ter bem menos imposto a pagar. Por quê? Porque esses impostos vieram já pagos lá da primeira fase, né? Então, para ele, compensaria ficar no Simples Nacional. Mas tudo isso, como eu sempre digo, depende muito de um estudo tributário específico para cada atividade. E você tem algum caso em específico que você lembra em que esse estudo tributário ele foi extremamente relevante, fez uma diferença muito grande em relação ao faturamento da empresa? Sim, a gente, na verdade, sempre quando a gente tem transforma o MEI para um outro regime tributário, para ME ou para IPP, a gente faz o estudo tributário. E assim, a gente já diminuiu muito o imposto, por exemplo, da área de comércio, que trabalha ali com bebida, varejo, que muitas vezes não vem tirando todos esses tributos da base de cálculo, e aí onera muito o empresário, e daí a gente faz toda essa segregação e diminui muito a carga tributária do empresário por conta disso, porque muitas das vezes não foi retirado da base de cálculo esses impostos, e aí a gente faz a segregação, faz todo um estudo e diminui muito, muito mesmo a carga tributária desse empresário. Aí ele vê que realmente o DAS dele, né, que é a junção ali do Simples Nacional, diminuiu bastante. Por conta, eu sempre digo que o empresário ele tem que ficar atento muito ao seu produto, né? Atentar se aquele produto ele tem benefícios fiscais. Então, se tem benefícios fiscais, ele pode tirar da base de cálculo, fazer um planejamento de tirar da base de cálculo. E isso é muito importante, ter um sistema de gestão muito bom, né? Também dentro do seu sistema, e ter um bom contador. Eu sempre digo que interessante você não ter um bom contador, porque o contador é que vai te orientar em relação a essas segregações, em relação à sua atividade, ao seu produto e a forma que você vai diminuir a sua carga tributária. Então, é de extrema importância que você pegue um bom contador e valorize também o seu contador. Porque muitos empresários, quando ele sai do MEI, o único interesse dele é pagar menos, porque o MEI está acostumado a não ter contador, né? Isso veio lá já desde quando um mito lá, quando ele abre, o MEI não precisa de contador. Todo mundo precisa de um bom contador, porque é através de um bom contador que ele vai diminuir a sua carga tributária. Então, o que você iria pagar exorbitante num DARF, o contador ele vai diminuir, vai reduzir, você vai pagar seu contador satisfeito, porque ele realmente está fazendo um bom trabalho. E hoje em dia, com todas as mudanças que estão aparecendo, está cada vez mais difícil para o MEI seguir sem um contador, né? Com certeza, né? A gente sabe que... E o contador ele tem que também saber da seguinte forma. Todo mundo começou pequeno. Eu comecei pequeno, meu escritório, todo mundo sabe já como que foi a minha jornada. Eu comecei como MEI,
E aí a gente veio crescendo. Hoje, graças a Deus, não somos mais MEI, exatamente porque crescemos. Então, todo MEI começa pequeno. E a tendência desse empresário crescer. E ele tem que crescer com um bom contador e com uma estrutura, com bom fluxo de caixa, com bom planejamento tributário, reduzindo a sua carga tributária. Mas o Brasil, ele tem na verdade, o empresário, a maioria dos empresários, ele tem, em vez dele fazer todo um estudo tributário, né, fazer um bom planejamento, muitas vezes pagar um advogado para fazer um planejamento tributário, ter um gasto em entender o seu produto e quais é o benefício que o produto tem para diminuir a carga tributária, ele prefere sonegar. E às vezes sai muito caro isso, né? Porque o empresário ele não sabe sonegar. Ele sonega no Pix ou numa máquina de cartão e mais cedo ou mais tarde, com certeza, o fisco vai pegar ele. Hoje em dia está cada vez todo dia a gente vê isso no escritório. Todo dia a gente vê. Cada vez mais difícil sonegar, né? Porque está tudo interligado. Então, não adianta o MEIzinho pensar que está enganando a Receita Federal, porque a Receita Federal ela sabe de tudo. Eu sempre digo assim, a chave Pix ela é interligada ao Banco Central. Quem te dá a chave Pix é o Banco Central. Então, ele só não derruba o Brasil, não pega todos os empreendedores, porque ele quebra o Brasil. E não é de interesse também, né, do governo quebrar o Brasil. Mas que eles sabem. Mas que ele sabe que o empresário está sonegando, tá. Então, a melhor maneira de se fazer é fazer a coisa correta, fazer um bom planejamento tributário, segregar todos esses produtos aí que têm benefícios fiscais, para que a sua carga tributária reduza, né? Por exemplo, lá no escritório, quando a gente pegou uma empresa da área de bebida, ele pagava, na época, R$4.000 de DAS. Aí, ele faturava R$50.000. E aí, com o tempo, ele veio para o escritório, a gente fez toda a segregação, né? Fizemos estudo tributário do produto dele, a carga tributária da bebida, e reduzimos e fizemos todos os ajustes nos impostos. O mesmo valor, ele pagava R$4.000, mas faturando R$120.000. Né? Então, isso é um estudo tributário. Isso foi uma redução na carga tributária dele e ele não precisou sonegar. E pagando o mesmo valor. Então, é isso que você tem que entender. Sentar com o seu contador, fazer um planejamento tributário, e não ir só no escritório quando necessário, mas agendar um horário com o seu contador, sentar com ele, tomar um café, que foi para isso, eu sempre digo que foi para isso que o empresário, que o contador foi feito, para ter um feedback com o seu contador, com o seu empresário, né? Sentar, ter uma conversa amigável e ensinar o empresário a ser empresário, né? A não precisar sonegar, mas e sim ter os benefícios fiscais. Outras empresas que a gente teve lá no escritório, em relação também ao ICMS, que já a maioria das pessoas não gosta de ICMS, né? Então, assim, dentro dos ajustes do planejamento tributário, a gente tem que colocar a parte do ICMS, que é a parte estadual. E hoje, a gente tem ali dentro do próprio portal do contador, né? Alguns benefícios fiscais. Por exemplo, lá no escritório a gente teve empresas do agronegócio que nunca conseguia faturar. Muitas vezes pegava e não conseguia evoluir, não conseguia emitir nota por conta de não tinha benefícios fiscais do ICMS. Hoje a gente tem benefícios fiscais tanto para o agronegócio, nós temos aí em questão de vários produtos, né, grãos, leite, tem outros produtos que têm benefícios fiscais do ICMS. Então, dentro disso também tem que se colocar todos os tributos, né? Tanto o ISSQN quanto os tributos municipais, federais. Tem que ser feito todo um conjunto para entender a atividade desse camarada, né? Desse empresário, para dar ali para ele qual é a melhor forma dele trabalhar durante aquele ano. Então é isso, o que podemos tirar dessa conversa proveitosa é que você precisa, se você não conhece o seu serviço, se você não conhece o seu produto, você precisa dar uma ligadinha lá para o seu contador e falar assim, olha, eu preciso de um estudo tributário para saber se realmente eu estou pagando o imposto que eu deveria, se eu estou pagando mais. Você só vai conseguir saber isso se, de fato, você conhecer a sua empresa, conhecer a tributação em que você está inserido. Tá? Siga nas nossas redes sociais, compartilhe esse conteúdo
para aquelas pessoas que você acha que precisam ouvir isso. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no nosso canal. Até o próximo episódio.